Ester 1. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Susa, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Medeia, e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Susa, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas, argolas de prata fixadas à coluna de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata, sobre um piso de mosaico de porfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vashti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Memuã, Biztza, Harboná, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vashti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vashti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então, o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carshena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Medeia. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vashti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vashti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vashti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e Medeia saberão o que a rainha Vashti fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vashti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for sua posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Ester 2. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vashti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então, seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império
moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza de Susa. Hegai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vaste. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem muito bonita e atraente chamada Hadassá, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Ester e muitas moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Susa e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Ester e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém roupas e joias que quisesse. À tarde, era conduzida aos aposentos reais e, na manhã seguinte, ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali, ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Ester era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Ester, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Ester se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Ester foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Ester que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vaste. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Ester. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Ester continuou a manter segredo sobre sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Certo dia, Mardoqueu estava a serviço junto à porta do palácio real. 2 eunucos do rei, Bigtana e Teresh, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação a rainha Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Ester 3. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e lhe deu a posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Ramã passava, todos os oficiais do palácio se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então,
os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas, ainda assim, ele não dava ouvidos. Então, contaram tudo a Ramã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes chamadas Purim na presença de Ramã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Ramã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. Eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do seu dedo o anel com selo real e o entregou a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Ramã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Susa. Então, o rei e Ramã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Susa. Ester 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então, Ester mandou chamar Hataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Hataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Susa, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu.
Então Ester mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Ester 5. No terceiro dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse: digam a Ramã que venham depressa para um banquete, como Ester pediu. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: agora diga-me o que deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Ramã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. Ramã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Ramã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e, pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer a forca.